Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um BDM. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 26 de novembro. Tivemos essa quinta-feira vários jogos da Conference, da Europa League, mas eu praticamente não consegui trabalhar em nada porque adiantaram a instalação da internet aqui de casa. Finalmente, depois de quase 30 dias úteis, eu consegui instalar uma internet via satélite. Para quem não sabe, eu moro no meio do mato, bem afastado da cidade. Não tenho certeza se essa tecnologia que eu contratei vai ser melhor do que eu tenho hoje, que é um 4G amplificado, mas tomara que não me deixe na mão, né? Então eu acabei tendo que dar atenção, mover um monte de coisa aqui e demorou bastante para instalar, para ajustar, para alinhar o satélite. Então vamos ver. Não é nenhuma velocidade gigantesca, eu instalei uma internet de 15 megas apenas, é o que chega aqui, o preço não é barato, tá? Mas é ócios do ofício, tá? Vou comentando com vocês sobre o desempenho dessa qualidade aqui, né? O principal para mim não é nem ser veloz, é ser estável, tá? Porque eu sei que tem muita gente que tem esse projeto também de se afastar, de morar mais tranquilo, num local mais afastado. E antes de vir para cá eu já achava que seria muito difícil, né, conseguir trabalhar, mas consegui por meio dessa amplificação do 4G e agora consegui o satélite. Não é uma fibra, mas vamos ver se vai me ajudar, tá bom? Bom, então eu vou pular os jogos de quinta porque a gente fez aquele planejamento, cenário para gols, para back, mas eu não sei se deu algum tipo de leitura. Para não dizer que eu não fiz nada, eu consegui acompanhar o jogo da Lazio com o Lokomotiv e tive leitura para fazer Leia o Lokomotiv, que era mais ou menos um dos meus planejamentos, mas foram durante alguns períodos só do primeiro tempo, não foi nada para segurar a posição. Houve um período ali que o Lokomotiv estava bem recuado, a Lazio, que tinha o retorno do seu atacante Ciro Immobile, que fez 2 gols, colocou o Lokomotiv para trás. Eu cheguei a ficar Leia o Lokomotiv, mas era um mercado com dinheiro, mas com pouca fluidez, e o Lokomotiv começou a chegar, a Lazio foi reduzindo o ritmo no primeiro tempo, eu fui obrigado a fechar, tá? Foi a única coisa que eu me posicionei praticamente no dia de hoje. O restante foi dividindo ali a atenção entre se a internet tinha funcionado ou não. Então não vou comentar muito sobre essa quinta, tomara que tenha sido um dia bom para vocês, mas eu acho que do que eu vi, das filtragens que a gente fez, acho que foi até bacana ter evitado alguns outros jogos, tá? Então vamos lá, vou começar avisando vocês que sexta-feira geralmente eu costumo focar mais na Alemanha e na Itália, né? A gente tem aqui um jogo do Atlético Bilbao com o Granada, mas o Bilbao e o Granada também não são equipes que eu costumo fazer. Na Espanha eu tenho focado no Real, no Atlético de Madrid e no Barcelona, entendendo essa nova fase Barça, entendendo também esse novo Real Madrid bem treinado pelo Ancelotti, excelente treinador, e essa nova fase e parceria do Vini Júnior com o Benzema, a volta do futebol do Modric, o Casemiro, o Kroos também jogando muito bem, o Mendy subindo um pouco mais para o ataque, isso tem me facilitado a vida, e o Atlético de Madrid, que é o estilo de jogo que a gente já conhece do Simeone, né? O restante eu tento não me envolver muito, porque eu prefiro trabalhar onde eu conheço, onde eu tenho um pouco mais de confiança. Mas eu vou deixar as informações, eu vou coletar o tipo de informação que eu coleto e vou colocar naquele PDF que eu disponibilizo para os membros. Se você não é membro do canal ainda, tem um botão aí escrito Seja Membro, tá? Além de você me ajudar aqui na produção de conteúdo, eu mando algumas coisas, principalmente que é o meu planejamento diário em PDF, que eu costumava fazer numa planilha, fazia na mão, mas como eu estou compartilhando com vocês, eu dei uma melhorada no visual. São informações importantes que eu uso na hora de abrir uma posição, na hora de entender o que aquele time pode me proporcionar, tá? E também tem outros benefícios aí, se você quiser me ajudar, é massa demais, beleza? Mas eu vou colocar as informações, mesmo não trabalhando nesses jogos aqui, eu vou colocar informações sobre eles também. Stuttgart Mainz, é o primeiro jogo alemão, não é o primeiro do dia, mas é o principal da Alemanha, tá? Tem gente que não trabalha a Bundesliga 2. Existe um problema grande aqui no Stuttgart, que é o seguinte, além dele estar passando por uma fase ruim, é o segundo ano dele na Bundesliga 1, do retorno, né? Ele subiu junto com aquele timaço do Bielefeld, o Arminia, e curiosidade, ou não, estão aqui, um acima do outro, Bielefeld e Stuttgart, vindos da Bundes 2 naquele ano,
O Stuttgart passou um ano melhor no ano passado, o Arminia não. O Arminia pelejou para ficar e nesse ano a gente já tem os dois lá embaixo de novo. O Stuttgart tem uma dificuldade muito grande na parte ofensiva. O Stuttgart perdeu o Gonzalez para a Fiorentina, se eu não estou enganado, e perdeu o seu atacante de referência. Hoje o atacante de referência do Stuttgart é o Kaladzic, que é atacante da seleção da Áustria, companheiro do Alaba, companheiro do Sabitzer, e ele está machucado há um tempo, ele está fora já. A última partida que ele fez faz bastante tempo, se eu não me engano ele jogou a Euro e dali ele não jogou mais. E tem o Koulibaly, que é um homem de velocidade, mas que está suspenso para esse jogo. Então assim, eu sinto no Stuttgart, até quando eu vou buscar as estatísticas de goleador do Stuttgart, não tem um homem-gol. Então isso dificulta bastante. Tá? Apesar de ser um time que está com uma estatística de mais ou menos 2 gols por jogo dentro de casa, não tem ali um goleador, é dividido entre os seus jogadores. Tá? E aqui, isso me puxa um pouco para o mercado, não para o mercado de under, mas para não ter uma expectativa tão grande, mas o que me puxa mesmo para não criar tanta expectativa é o ataque do Mainz. O Mainz, ele é um time que ele tem um ataque muito fraco, ele é um dos piores ataques da competição, só não fica atrás lá da galera de baixo, tá? Como visitante. E ele tem uma defesa ok, não dá para chamar a defesa do Mainz de ruim, né? O Mainz tomou menos gols fora de casa do que o Bayern, menos gols do que o... posso citar outro time grande aqui, o Dortmund, né? Menos gols que o Frankfurt, quase a mesma coisa que o Leverkusen, ou seja, o Mainz tem uma defesa bem parcial, bem ok, bem na média, tá? Então eu tenho um time que marca mal, que tem um ataque ruim, que é o time do Mainz, e tem um Stuttgart que não tem ali um homem de referência para me dar essa consistência. Em relação a posicionamento, a gente tem o Mainz, se eu não me engano, deixa eu dar uma conferida aqui, ó, não perde a 5 jogos, fator importante, sofreu gol nos últimos 8, ou seja, não é um time que está perdendo, mas também está sofrendo gol, né? Já o Stuttgart, ele está perdendo, ele vem de 4 derrotas seguidas, mas uma derrota dele, se eu não me engano, foi contra o Colônia na DFB Pokal. Depois eu confirmo isso, tá? Ou seja, vem de 4 derrotas seguidas, não vence a 6 jogos e vem a 7 jogos sofrendo gols. Essa característica aqui de sofrer gols, ela puxa um pouco a gente para pensar em gols, né? Você vê que o mais aqui, ó, é mais de 2,5 nos últimos 5 dos 7. E o Stuttgart tá ambas marcam nos últimos 5 dos 7. Chama um pouco a gente para buscar gols, mas eu tenho que também fazer uma análise um pouco mais qualitativa para entender que ofensivamente o time do Mainz não vem muito bem. Então se eu for trabalhar gols aqui, talvez não seja interessante buscar um cenário muito espaçado, né? Aquela coisa de 3, 4,5, né? Talvez um 2,5 ou talvez um over à frente no segundo tempo, um limite, não pode ser uma coisa mais interessante do que ficar se expondo buscando muitos gols, tá? Inicialmente, eu vou trabalhar com uma hipótese de trabalhar o mercado de match odds, tá? Ou seja, o mercado de probabilidades convencional, porque eu tenho um jogo parelho. Se eu tenho uma equipe se sobressaindo, provavelmente eu vou ter movimentação. Se esse jogo abrir, aí sim eu considero trabalhar gols, mas eu venho mais com uma ideia de trabalhar um cenário mais curto. 2 gols no máximo, acho que é mais interessante do que ficar criando expectativa, tá? Eu vou passar só na Alemanha, depois a gente volta para falar sobre outras competições. Aqui a gente tem um jogo do Fortuna Düsseldorf na Bundesliga 2 contra o Heidenheim. Eu sei que muita gente não faz a Bundes 2, mas eu faço bastante. O Fortuna, ele é uma decepção para mim esse ano. Fortuna acabou caindo no ano retrasado, no ano que subiu o Bielefeld, caiu o Fortuna. E para mim o Fortuna veio com uma ideia de que poderia voltar logo no primeiro ano e não fez uma temporada assim tão boa, talvez tenha feito um segundo semestre melhor. Mas essa temporada o Fortuna realmente não vem bem. Dentro de casa o Fortuna tem uma vitória apenas em 6 jogos. Isso para um time que está acostumado a jogar Bundesliga 1 é muito fraco, né? Tem uma média mais ou menos de 1 gol por jogo, tanto feito quanto sofrido, tá? E o Heidenheim como visitante também, um visitante bem abaixo da média, só tem 2 vitórias em 6 jogos, marca pouquíssimos gols fora de casa e sofre mais ou menos 2 gols por jogo, tá? Eu tinha falado 1 gol por jogo no Fortuna, mas na verdade são 2 gols por jogo do Fortuna.
Então o que a gente tem, deixa eu puxar de novo aqui, o que a gente tem de informação de cenário é o seguinte: o Heidenheim é um time que está melhor que o Fortuna na tabela, mas quando eu puxo um pouco mais a análise e dou uma olhada no desempenho do Heidenheim fora, o Heidenheim marca menos de um gol por jogo fora de casa. Então quando eu for buscar um cenário de gols, eu já tenho que entender que o Heidenheim não consegue me proporcionar muita coisa, né? Talvez ele ceda espaços. Agora, buscar gols a favor dele é mais complicado. Então se ele tem um gol por jogo, eu já imagino um cenário de trabalhar com o Heidenheim no máximo me dando um gol. Tá? O Fortuna tem uma média de tomar 2 gols por jogo dentro de casa e faz mais ou menos 2 gols por jogo fora de casa, dentro de casa. É um excelente cruzador de bola, bons cabeceadores, né? Isso aí a gente pode esperar do Fortuna. Então eu já tenho aqui uma ideia de trabalhar no máximo 2 gols vindo do Fortuna, 1 gol vindo do Heidenheim, estipulando aqui um máximo de 3 gols por jogo. Quando é isso, quando eu tenho essa leitura para mim, eu não faço nada no pré, tá? Só para elucidar vocês aqui. Eu só crio esse cenário na minha cabeça para saber o que eu posso buscar ao longo do jogo. É claro que se o jogo estiver muito aberto, sempre tem exceção. Mas se eu for buscar gols nesse jogo aqui, vai ser para trabalhar estourando uma longa exposição para 2,5. Entendeu? Aí eu posso trabalhar isso a partir dos 15 ou a partir dos 30 do primeiro tempo. Tudo vai depender da minha leitura. Tá? Não confio para trabalhar match odds na Buns 2, não gosto, não tenho cacuete, já tentei vários anos isso, não deu muito certo. Então o meu mercado principal na Buns 2 é o mercado de gols, então aqui eu vou colocar o Fortuna com o Heidenheim no mercado de gols, com no máximo, como eu gosto de falar aqui, de 3 gols. Tá aqui, ó, já adicionei o Stuttgart ali e o Fortuna aqui. O outro jogo da Buns 2 é o Regensburg. Olha só, o Regensburg começou a cair de posição. Para o pessoal que está me xingando aí, falando que eu estava criticando o Regensburg à toa. O Regensburg é a nossa querida água com salsicha, né? Brincadeira, o Regensburg tem melhorado. Tá? Eu sou um eterno crítico do Regensburg, que na verdade eu acompanhei diversas temporadas de Bundesliga 2. Eu já perdi as contas de quantas. E o Regensburg nunca foi um time assim acima da média. Começou muito bem o início da temporada e agora já está dando aquela rateada de sempre, né? Porém, pega um time do Dresden, que é um time fraco, então a gente tem que entender aqui também essa cotação do Regensburg a 2,10, próximo de 2. O time do Regensburg dentro de casa tem um desempenho de 4 vitórias em 7 jogos, é um desempenho bacana, tá? Tem uma média boa de gols. O Regensburg dentro de casa tem uma média de mais ou menos 3 gols por jogo feito, tá? Isso é uma coisa interessante. Toma em média 2 gols por jogo. E o Dresden tem um péssimo ataque, talvez um dos piores ataques da competição hoje. Eu posso até ver se é isso mesmo. Não chega a ser um dos piores, mas fora de casa marcou menos de um gol por jogo fora de casa. Tem 13 gols sofridos, é uma média ali de 2 por jogo. Tem apenas uma vitória fora, ou seja, temos um bom desempenho do Regensburg em casa, um desempenho ruim do Dresden fora. O Dresden caminha a passos largos para começar a se complicar nessa Bundes 2, né? Ele que é campeão da terceira liga da Alemanha. Vamos ver. Eu acho que aqui confirma-se o favoritismo do Regensburg. Se a gente for buscar gols aqui, busque gols muito mais focado no time do Regensburg do que no Dresden, porque o Dresden é aquele time que, pela posição da tabela, está precisando mais pontuar do que golear. Então, se ele fizer um gol, pode ser que ele dificulte as coisas. Mas eu também trabalharia aqui com um cenário mais favorável para o Regensburg, caso ele saia na frente. Então, eu vou entender o seguinte. Eu vou colocar aqui o mercado de gols para esse jogo e vou estipular caso o Regensburg, deixa eu até escrever aqui, ó, caso Regensburg saia na frente. É um cenário bom para mim, porque eu sei que eu tenho o Dresden que precisa vencer e que toma pelo menos 2 gols fora de casa. E eu tenho um Regensburg que faz na média 3, até mais, né, de 3 gols dentro de casa. Então se eu tenho um Regensburg fazendo um gol primeiro, eu não preciso sair logo em seguida entrando em mercado de over. Eu posso entender o cenário, ver se realmente o Dresden vai se expor ou não, e talvez deixar um pouco mais para o final, para buscar um gol ou 2, tá? Mas eu prefiro o Regensburg na frente para ter esses espaços de contra-ataque, beleza? Caso contrário, talvez seja um jogo bom para não fazer nada. Vamos passar para a Itália então?
Temos aqui um Cagliari Salernitana. Que joguinho bom pra sexta-feira, hein? Pensa nesse jogo 10 horas da noite? Tá maluco. Vamos lá, o Cagliari tá em 19º, o Salernitana tá em 20º. Eu tô tentando rolar aqui, ó, o SofaScore não me deixa mostrar, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Não mostra mesmo. Enfim, depois eu ajusto essa tela aqui. O Salernitana é o 20º colocado, o último, né, também conhecido como o último. O Cagliari é o 19º. O Cagliari dentro de casa só venceu uma partida em 7 disputadas. Isso é um desempenho muito, muito fraco, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui para não falar besteira. É um desempenho de 14% apenas dentro de casa. Ele faz em média 0,71 pontos por jogo dentro de casa. Isso é uma coisa muito, muito baixa, tá? Para um time que está com uma odd de 1,83 é complicado. O que justifica essa odd do Cagliari é o desempenho do Salernitana, que é um time que tem 5 gols feitos, ele marca menos do que um gol por jogo e tem 14 gols sofridos, né? Dá mais do que 2 gols por jogo. O Cagliari vem com o João Pedro e o Keita Balde. O Keita Balde está de volta agora, acho que estava de suspenso. Tá o Godin fora ainda. O João Pedro é o jogador provavelmente mais importante aqui da equipe do Cagliari, né? Tem 8 gols já marcados nessa competição. O Keita Balde tem 3 e o João Pedro tem 2 assistências, né? Então o João Pedro é um cara muito participativo, muito importante. E o Salernitana, quem que é o jogador mais importante do Salernitana? É o Bonazzoli com 2 gols, tem outro Koulibaly aqui, Koulibaly tem para tudo quanto é lado também com 2 gols, e o Franck Ribéry tem 2 assistências. É fraco o time do Salernitana, tá? É aguerrido, muito aguerrido, mas é fraco. O time do Cagliari, dentro de casa, ele costuma sofrer mais ou menos 2 gols por jogo também. Dá pra gente buscar um jogo para gols aqui, né? Eu acho que eu ficaria de fora desse match odds. Eu tomaria muito cuidado com esse match odds. Mas eu acho que pode ser um jogo interessante para o mercado de gol, sim. Esse é o que eu falo. Essa tabela de baixo do italiano ali, do Bolonha para baixo, a gente tem às vezes uma expectativa ruim, tem uns preconceitos de trabalhar, mas é uma galera que cede muito espaço, né? Não é à toa, por exemplo, que eu gosto de trabalhar Bundesliga 2. É uma competição tecnicamente muito inferior, mas quando você tem técnica inferior, você tem o quê? Desatenção, você tem mau posicionamento, você tem muitas das vezes falhas defensivas grotescas. E é o que eu gosto, às vezes, dessas oportunidades. Às vezes o atacante não precisa ser tão bom assim, né? Porque atacante bom também perde gol. E olha que esses últimos dias aí a gente teve cada pintura. Então eu vou ficar de olho no mercado de gols aqui. Vou dar essa chance. Cagliari e Salernitana. Bom, da Europa, o que eu vou buscar é por aí, tá? Não vou... Temos aqui na terceira liga da Alemanha um Duisburg contra o Mannheim. Mannheim. Ainda não aprendi como é que falo. O Duisburg tá... Puta, o Duisburg é um time grande na Alemanha e tá na zona de relegation, de descenso para a 4ª divisão, assim como o Wolfsburg Kickers. E não é um bom mandante, nem um bom visitante, deixa quieto. Terceira liga da Alemanha, ainda estou acompanhando devagar. Vamos falar de Série A do Brasil? Temos aqui um jogo extremamente importante, né? O Grêmio teve uma situação ruim contra o Flamengo, né? Parecia que o Flamengo não fez força nenhuma para ganhar aquele jogo. O Vitinho, Colorado Vitinho, que jogou pelo Inter, não estava nem aí para a intenção do Flamengo em dar aquela segurada, né? E o Grêmio acabou tomando um vermelho e aí dificultou tudo. Eu acho que se o Grêmio tivesse um pouco mais de tempo, ele até viraria aquele jogo. A odd do Flamengo chegou a bater 0-1. Teve muita gente que não acreditou que o Flamengo estava dando uma facilitada. Enfim, isso é supostamente, não podemos afirmar nada, né? Mas a verdade é que, porra, para a situação que estava, o empate pro Grêmio não foi ruim. De todo mal, né? Ruim sempre era, mas não foi de todo mal. E esse jogo aqui, cara, ele é um jogo extremamente importante. Além dele ser um confronto direto, ele define muito o que as duas equipes vão fazer daqui para frente, né? Se o Bahia vencer, vai a 40 pontos. Os próximos jogos do Bahia, vamos dar uma olhada juntos aqui, ó.
Atlético Goianiense, que praticamente já está, ainda não está, mas praticamente já está seguro, fora de casa. Depois pega o Atlético Mineiro, talvez já chegue aqui campeão, mas ainda não, se não for, vai ser complicado vencer, né? Vencer o Galo vai ser complicado. Aí pega o Fluminense em casa, o Fluminense disputando a Libertadores, e depois faz um jogo contra o Fortaleza. Aí, se o Bahia já tiver vencido algumas 2 partidas, provavelmente já vai estar mais tranquilo. O Fortaleza aqui em casa é muito difícil de vencer. Então a tabela do Bahia não é fácil, tá? Já a tabela do Grêmio, a gente já conhece, já falei aqui da tabela do Grêmio. Fez 1 ponto contra o Flamengo, tá? 3 jogos sem derrota, né? Se vencer o Bahia, iria a 39 pontos. Depois pega o São Paulo em casa, São Paulo que não vem bem das pernas. Pega o Corinthians fora de casa, o Corinthians que tem uma rixa aí com o Grêmio por conta de rebaixamento também. E depois pega o Atlético Mineiro, ali muito provavelmente já campeão brasileiro, que deve facilitar um pouco a vida do Grêmio, tá? Então, o Grêmio tem que vencer. Aliás, as 2 equipes têm que vencer, tá? E aí me causa um pouco de dúvida, porque sabendo que as 2 equipes têm que vencer, qual que é a chance da gente ter um jogo over? Talvez você me responda, cara, a chance é muito grande, porque se o Bahia sair na frente, o Grêmio vai se expor. Mas se o Bahia sair atrás, é o Bahia que vai se expor. Mas aí eu te pergunto, beleza, mas será que o time que marcou vai querer abrir mão de uma possibilidade de vitória para se expor num contra-ataque? Porque contra-atacar também é se expor, porque quando você pega um time exposto jogando contra você e você decide o contra-atacar, dependendo do modo com que você avança no campo, você também cede espaço. E existe o contra do contra, né? Então me causa um pouco de dificuldade de entender o que eu vou buscar nesse jogo. Olhando para as cotações parelhas, me dá vontade primeiro, inicialmente, de dar uma olhada no Match Odds, né? Porém, como as duas equipes precisam vencer, talvez não seja um Match Odds tão fácil também. Olha que complicado, porque provavelmente vai ser um jogo truncado, vai ser um jogo lá e cá. E o primeiro gol vai definir mais ou menos, se tiver o primeiro gol, o que a gente pode buscar aqui. Tá? Se eu for fazer gols aqui, vai ser limite, vai ser lá no final. Tá? E tomar muito cuidado com essa expectativa de criar uma imagem de um jogo over, sendo que aqui, cara, eu juro pra vocês, eu imagino esses 2 times não tendo nenhum tipo de pudor de se fechar, se fizer um gol, o jogo inteiro, se o gol for cedo. Porque são 3 pontos extremamente importantes. Vale vaga na Série A do ano que vem, né? Então eu vou evitar trabalhar gols aqui. Não duvido que seja outro 0-0, mas talvez pela necessidade não. Mas eu não duvido que o time que marcar dê uma bela de uma segurada, faça cera e tudo mais, tá? Então eu vou começar a abrir a minha possibilidade de trabalhar algo no Match Odds, mas já vou alertando vocês. Talvez não seja um Match Odds tão fácil, mas eu não me envolvo para gols aqui. Se for fazer algo, limite no final se tiver 0-0, senão eu fico quieto. E aí temos um Chapecoense e Atlético Goianiense. Esse jogo aqui, a Chape, obviamente, já tá rebaixada há muito tempo. Esse é um jogo de confirmação para o Atlético Goianiense de poder escapar de vez do rebaixamento, né? Eu acho que aqui, a partir desse jogo, se o Atlético Goianiense vencer, a gente já sabe mais ou menos qual é a equipe que pode trocar de lugar com o Bahia ou o Grêmio, que pode ser o Juventude. A tabela do Juventude nesse final é uma das piores, pega muita gente que está disputando para muita coisa. Então eu acho que o Juventude aqui ele vai ser o time a ser mirado por Bahia e Grêmio. Afinal de contas, o Sport está numa situação muito difícil, né? E o Bahia, lembrando, tem 33 jogos. O Bahia não tem 34, tá? Então assim, esse jogo do Atlético Goianiense é aquele jogo provavelmente que tem uma tendência de ser para gols, porque a Chapecoense dentro de casa ela vai para cima de qualquer maneira, independente se ela já está rebaixada ou não. É difícil vencer a Chapecoense lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Chapecoense em casa. Perdeu para o Grêmio, perdeu para o Juventude, tirou ponto do Flamengo, tirou ponto do Atlético Paranaense, tirou ponto do Galo, que eu me lembre.
É lógico, costuma ser um time para se fazer 3 pontos, mas não é tão fácil assim. Tá? E o Atlético Goianiense fora de casa, um desempenho horrível. A última vitória foi... Cadê? Última vitória, eu nem lembro quando foi a última vitória do Atlético Goianiense. Nem tem aqui. Mas faz tempo. É um time que vem com dificuldade de vencer. Ó. 100 vitórias a 7 jogos no total, mas fora de casa eu realmente não sei. Que horas que é esse jogo? Sexta-feira, 9h30? Não, né? Deixa quieto. Como diz o nosso amigo lá do Instagram, sexta-feira, papai. Meio-dia. Pode olhar aí. 9h30 da noite, sexta-feira. Quem fez, fez, né? Melhor não. A gente se vê então no planejamento de sábado. Uma excelente sexta para vocês. Você que é membro do canal, o PDF de apoio fica na aba Comunidade. Clica no nome do meu canal aqui embaixo. Aí tem várias abas lá do meu canal. Você clica na aba Comunidade, tem as postagens lá que eu faço só para quem é membro. Pessoal, obrigado pelo apoio. Não esquece de se inscrever. Não esquece de ativar as notificações. Se você é membro, tem que ativar as notificações para receber as notificações dos vídeos, dos arquivos e tudo mais. Tamo junto. Uma excelente sexta para vocês. Valeu!